Bom dia, sexto ano, como é que vai vocês? Tudo bem? Nós estamos aqui agora para elaborarmos a correção do nosso PET 5 na sua segunda semana de atividades. E nesta semana, na disciplina Comunicação e Linguagem, nós iremos falar um pouquinho sobre um gênero chamado gênero editorial. Sabe que gênero é esse? É aquele gênero que você encontra em artigos de imprensa, em jornais, em revistas, tá certo? E aí nós temos aqui algumas explicações que eu vou dar uma pincelada para vocês e vocês poderão ler na íntegra no seu próprio PET, ok? Aqui nós dizemos o seguinte: o texto editorial tem um caráter opinativo e é utilizado pela imprensa, especialmente nos jornais e nas revistas. Ele tem também um cunho argumentativo. Nós vamos, inclusive, ir sombreando aqui, grifando algumas coisas importantes nessa explicação. Ele serve para convencer o leitor daquilo que se acredita, para expor a posição da instituição, além de posicionar o suporte, ou seja, a revista ou o jornal, diante de algum assunto polêmico. Então, nós vamos, inclusive, grifar aqui também, convencer o leitor daquilo que se acredita, expor a posição da instituição ou da empresa, ok? O editorial geralmente se localiza no início de um jornal, entre as suas primeiras páginas, marcando assim todas as produções que serão reveladas naquele momento e antecipando a reportagem ou notícia que está naquele suporte. Então, é bem no comecinho, como se fosse um resumo, um sumário, mas se trata de pequenas chamadas das notícias. E aí nós temos aqui algumas características do texto editorial. A marca política ou ideológica, um determinado veículo de comunicação. O texto editorial pode ser assinado ou não, ou seja, o autor põe o nome dele lá ou não põe. Se o texto editorial é assinado, ele não representa o ponto de vista do veículo, ele representa o ponto de vista daquele editor em específico, daquela pessoa que fez a matéria. Aí na estrutura nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Geralmente, via de regra, todo texto é assim, não é, meninas? Então, na introdução é retratada a ideia principal que será discutida lá na frente. Também, no desenvolvimento, são colocados todos os argumentos e justifica-se, né, por que é que se acredita naquele comentário, naquele argumento, tá certo? E na conclusão, então, reforça aquelas ideias, fecha tudo o que foi dito, reforçando e deixando aí o seu ponto de vista bem marcado, aquele que foi levantado durante todo o texto, tá bom? Então, nós vamos ter agora aqui um exemplo de um texto editorial chamado Além da Dose. Esse texto foi publicado no ano de 2011, em 24 de novembro. Aqui está falando um pouquinho sobre a lei que proíbe, aliás, a venda de bebidas alcoólicas para menores de 12 anos. E aí nós não vamos ler na íntegra para o nosso vídeo não ficar tão grande, tá bom? Mas eu gostaria que vocês pausassem o nosso vídeo e realizassem a leitura completa do texto, tá? Então, alguns pontos altos aqui do texto quando diz sobre a proibição, ou melhor, deixa eu tirar isso aqui, a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos e vem explicando que, na verdade, essa lei nunca funcionou no Brasil. Por quê? Aqui diz que foi feita uma pesquisa e 5 adolescentes, em cada 5, foram pesquisados, no total 5, e desses 5, geralmente um adolescente que tem entre 12 e 17 anos bebe regularmente. 4 em cada 10 consegue comprar álcool. Olha que absurdo.
Diante desse quadro, é salutar a nova lei estadual que busca endurecer as regras contra o consumo do álcool. Bom, essa lei, na verdade, ela já foi sancionada. Hoje nós vivemos essa lei. O que vocês precisam entender é que quando esse artigo foi escrito, ela ainda não era lei. Ela estava em processo de tramitação na Câmara, era um projeto e então virou uma lei. Aí o que acontece? Essa nova lei impunha, naquela época, multas entre R$ 1.745 a R$ 87.000 para os estabelecimentos que vendessem bebida alcoólica para menores de 18 anos. E aí vem explicando e dando a opinião de quem fez o artigo sobre como é que isso deveria ser feito. Olha, o ponto mais contestável é o enquadramento do comerciante, ainda que a bebida seja comprada legalmente por um maior e repassada por um menor, aliás, Não é razoável imaginar que os bares tenham B10 para verificar e proibir um pai de oferecer um copo de cerveja ao seu filho. Apenas, se coubesse, deveria recair sobre o adulto irresponsável, não sobre o comerciante. Aqui nós temos um ponto de vista de quem escreveu esse artigo. Ele está dizendo que a lei de tolerância zero está errada, que ela não deveria ser assim, porque a lei prevê uma multa para os estabelecimentos que vendessem bebida alcoólica para os menores de 18 anos, mas também para os adolescentes que bebessem essa bebida. Então imagine que eu sou maior de 18 anos, vou lá, compro e dou para um conhecido meu que é menor de 18. A multa ia recair sobre quem vendeu. Então aqui, esse editorial retrata que a lei está errada nesse ponto, mas já aqui embaixo ela diz assim, olha, a nova lei acerta ao reforçar restrições e impor multas mais pesadas, mas exagera na dose dos pontos acima mencionados que deveriam ser revistos, ok? Além desse ponto que nós comentamos, tem mais dois aqui que vocês, quando estiverem lendo, vão entender perfeitamente do que é que se trata. Nas atividades, então, nós temos o seguinte. Na introdução já aparece o assunto do texto. Qual é? É a proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Letra B. Para escrever um editorial, o autor precisa se utilizar de um assunto pouco conhecido pelos leitores, para que ele possa destrinchar essas informações e então explicar o seu ponto de vista sobre aquilo. O texto apresenta características principalmente descritivas, quando ele explica o que é que está sendo feito, o que é que está sendo falado. Ele descreve o assunto. Argumentativas também, mas principalmente o texto descreve aquilo que está acontecendo, ok? Localize no texto que se pede uma opinião. Bom, no finalzinho aqui do texto, nós até grifamos essa opinião, olha, a nova lei acerta ao reforçar restrições e impor multas mais pesadas, mas exagera na dose dos pontos mencionados acima, que deveriam ser revistos. Essa aqui é a conclusão desse artigo opinativo, desse editorial, e também é uma opinião pessoal de quem escreveu, do editor. Agora, um fato citado lá no texto: em vigor desde o fim da semana passada, a legislação impõe multas desses valores aqui a estabelecimentos que vendam bebida alcoólica a menores de idade. O texto foi escrito utilizando-se uma linguagem. Qual foi a linguagem que o texto usou? Popular, padrão, com gírias ou regional? Com certeza foi uma linguagem padrão, em que todas as regras linguísticas foram usadas e respeitadas, ok? Meninos, nós encerramos aqui então nossa semana 2. São atividades bem pequenas e práticas. Realizem aí suas atividades e enviem, por favor, para que a sua carga horária possa ser computada, tá bom? Um abraço para vocês. Nós nos vemos no próximo vídeo com a correção da semana 3. Até lá, tchau, tchau!